Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Hoje estamos entrando no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo, iremos estudar 3 itens, basicamente. O que é preciso entender como pobre de espírito, todo aquele que se eleva será rebaixado, né? E os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Em resumo, todos esses itens, né, vão tratar basicamente da humildade. Agora, o que Jesus quis dizer como pobres de espírito, né? Vamos lá, vamos começar. O que se deve entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos, ou seja, os desprovidos, os carecidos, os necessitados de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, o que Jesus quis dizer como pobres de espírito? São aquelas pessoas, né, humildes de coração. Nós temos o hábito de que quando vemos uma pessoa fazer alguma coisa errada ou quando ela não tem uma boa conduta, a gente já ouve a frase: "Ah, pobre de espírito", né? Sempre de uma forma pejorativa. Mas na visão, né, que colocamos pobre de espírito, é sempre uma crítica, né, pelo seu comportamento. Por isso que quando as pessoas ouvem essa bem-aventurados os pobres de espírito, não conseguem compreender bem, né? Como Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, normalmente se entende como algo ruim. O que iremos ver aqui é que o sentido que Jesus quis dar para pobre de espírito é exatamente o contrário. Pobre de espírito aqui significa aquelas pessoas que têm humildade no coração, que reconhecem a sua pequenez diante da divindade e que, portanto, não têm o orgulho que muitas pessoas possuem, né? É um orgulho, é uma forma de pensar que faz com que essas pessoas se achem melhores que as outras. E por se acharem melhores, acreditam que não precisam de Deus, ou basicamente Deus não faz parte da rotina da pessoa, né? Eles não precisam de doutrina, eles não precisam de exemplos que foram passados. Então, aqui no item 2, que a gente acabou de ler, Jesus diz que não entende os pobres de espírito, ou seja, os baldos, né? Os desprovidos de inteligência, mas, na verdade, os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não dos orgulhosos. Vamos lá. No próximo slide, a gente começa aqui. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os levam a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, até negar mesmo a divindade. Ou se condescendem, ou se condensem em admiti-la, contestam-lhe
um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para o bem governá-lo. Então, no primeiro parágrafo aqui, os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. E realmente, né, se a gente analisar com atenção, as pessoas que possuem inteligência e saber, né, não todas, né, mas vamos pegar a forma que foi colocada aqui no texto, foi em cima do que ocorria naquela época, que não é muito diferente de hoje, né? Mas o que ele coloca aqui? As pessoas que possuíam inteligência e saber na época eram aqueles que entendiam, que estudavam, que tinham conhecimento, que interpretavam a legislação e que se consideravam muito além da classe comum das pessoas, né? Tinham um orgulho pelo seu saber e menosprezavam o que viam das mensagens trazidas por Jesus. Então, eles não eram considerados pobres de espírito, e sim os ricos de espírito, em relação àquelas pessoas que conviviam, né? Continuando aqui. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Então, o fato dessas pessoas acreditarem numa certa divindade acima deles, se eles acreditassem, eles se sentiriam, digamos, menores do que eles se viam, né? E o seu orgulho não permitia isso. Vamos em frente. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e o que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa, ou seja, de zombaria, para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Então, aqui no primeiro parágrafo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, pelo fato de não compreenderem o que estava sendo passado, eles não conseguiam ver naquilo algo que merecesse respeito, justamente por não compreender, entendeu? No segundo parágrafo aqui, ó, se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal, onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Então, o que é dito aqui? Se eles se recusam a admitir algo que esteja acima deles, não é apenas pelo fato de não compreender, é que o orgulho realmente impede que eles aceitem esta inferioridade, né, sobre o que está sendo passado. Porque se eles aceitam, eles têm que descer do pedestal onde eles se encontram. Próximo slide. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas, apenas para gente simples, e tendo por pobres de espírito os que as tornam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível
escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aqueles que lhes desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhes submeteu às leis, nem os aquinhoar, ou seja, nem os contemplar em partes iguais. No primeiro parágrafo, o que é colocado aqui? Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas, apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tornam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Então, a espiritualidade está dizendo aqui que, independente do que essas pessoas digam, que não acreditam e que se sentem superiores, todos eles um dia irão desencarnar. E mais cedo ou mais tarde, eles terão que se deparar com essa verdade. Claro que muitos cairão em remorso em função dessas atitudes, mas vão despertar, seja no plano espiritual, seja numa nova encarnação. Próxima. Dizendo que o reino do céu é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam, das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Muito bonito esse texto, né? Então, o que é dito aqui, em suma, é que o reino dos céus é uma sensação de plena paz. O reino dos céus é o lugar destinado aos simples, aqueles que têm a humildade como conduta principal de vida, aquele que tem o respeito ao próximo como conduta, como postura, como forma de pensar. Então aí estão sim os pobres de espírito. É aqueles que trazem a humildade como principal virtude, que na verdade é essa que se aproximam de Deus. É essa que alimenta a paz dentro do coração. É isso. Iniciamos o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e continuaremos o capítulo na parte 2 na próxima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima semana a todos. Cuidem-se.